Ensinamento do livro: A criação da civilização. Antes da leitura, vamos a um glossário de termos usados nesse livro. A letra K junta com a letra U significa em japonês ku, que em português significa céu, espaço, vácuo, vazio, também traduzido como mundo atmosférico. Kakusha significa iluminado no budismo. Daikakusha significa grandemente iluminado. Kenshin Jitsu significa o homem que alcançou o cume da pirâmide, enxergando o passado, o presente e o futuro. Para ele não há mais mistérios? Agora que sabem disso, vamos iniciar a leitura. Capítulo 1: Os erros da cultura estabelecida. Como sugere o prefácio, pode-se dizer que este livro terá o efeito de uma bomba atômica para a civilização contemporânea. Lançando um olhar crítico e penetrante sobre a religião, o pensamento, a filosofia, a educação, a ciência e a arte, que constituem as bases da civilização estabelecida, este livro investiga exaustivamente cada um desses campos e os desnuda. Quem o ler não deixará de trocar as velhas roupagens pelas novas. Quando esta obra abrir os olhos dos homens, despertando-os, causará tal impacto que a civilização sofrerá inevitavelmente uma transformação de 180 graus. Depois que este livro for completado, será distribuído pelos meios adequados em todas as partes do mundo, nos círculos religiosos e universitários, entre as pessoas insignes e a imprensa. Infelizmente, sendo a maioria dessas pessoas autoridades em ciência materialista, poderão de início encontrar dificuldades para compreendê-lo. Entretanto, como os princípios fundamentais da ciência aqui estão claramente expostos e constituem a verdade imperecível, penso que se esta obra for atentamente analisada, não será impossível compreendê-la. Nesse contexto, o aspecto mais importante a considerar é o que concerne às mentalidades eruditas que, até hoje, encaram religião e ciência como coisas distintas. Há um grande erro nesse modo de pensar, e o objetivo deste livro é elucidar fundamentalmente a questão. Todas as coisas no globo terrestre se compõem de dualidades opostas: yang e yin, luz e sombra, verso e reverso, espírito e matéria. Mas a ciência, até agora, só aceitou o lado material, ignorando totalmente o lado espiritual. Como o espírito é invisível e não pode ser mensurado por meio de aparelhos, os cientistas, em suas pesquisas, reconheceram somente a existência do ar e da eletricidade na parte externa do globo. Mas eu descobri o Reiki, cuja existência é igualmente certa. Primeiramente, descreverei o estado real do espaço que circunda o globo terrestre. 2 elementos básicos, Reiki, fogo, e ar, água, unificados num corpo fluido, circundam a massa da Terra, que é um corpo sólido. Esses 3 elementos básicos, unificados, situam-se no centro do cosmos. Tal é o estado do mundo em que vivemos. A ciência, não admitindo a existência do espírito, progrediu tomando como objeto de estudo apenas 2 dos elementos básicos, ar e terra. Pode-se dizer, portanto, que é uma ciência de 2/3 e não a ciência total. Devido a essa deficiência fundamental, a ciência está fora da verdade da Trindade. Por isso, a despeito de todo o seu progresso e desenvolvimento, sempre surgem contradições entre as teorias científicas e os fatos reais. Enquanto essa lacuna não for descoberta e corrigida, não poderá nascer o verdadeiro mundo civilizado. Examinemos a relação entre esses 3 elementos. Verticalmente, estão dispostos na ordem espírito-cu-terra. Essa ordem é representada pela posição do Sol, da Lua e da Terra. Horizontalmente, isto é, em nível plano, não há distância em absoluto entre esses 3 elementos que ficam juntos e entrelaçados, formando um todo harmonioso a flutuar no espaço. Assim é o globo terrestre. Evidentemente, cada um desses 3 elementos tem as suas faculdades e movimentos específicos. O fogo queima verticalmente, a água flui horizontalmente e a terra é imóvel. Essa imobilidade, porém, não é absoluta, pois o corpo imóvel contém um corpo que é móvel pelo movimento respiratório.
verticalidade e horizontalidade entrelaçam-se formando correntes ondulantes de partículas ultradiminutas que fluem e penetram no centro do globo. Como essas correntes são rarefeitas a ponto de parecerem nada ou vácuo, não podem ser percebidas no atual nível da ciência. Surpreendentemente, esse corpo fluido é a verdadeira fonte de toda energia. É impossível imaginar sua essência, profundamente sutil e misteriosa. O Kakusha é aquele que conheceu uma parte desse mistério. O homem que conheceu mais do que uma parte é chamado Daikakusha. E o Daikakusha, que se aprofundou ainda mais, atingiu o nível de Kenshin-jitsu. Ao examinar com olhos de Kenshin-jitsu essa cultura que enfatizou excessivamente a matéria, notamos algo surpreendente. Foi precisamente o materialismo que possibilitou o surgimento e o progresso de uma cultura tão brilhante. Essa contradição constitui o maior dos mistérios e não está excluída do insondável plano de Deus. Em síntese, a civilização até agora foi bem-sucedida na parte material, mas malogrou na parte espiritual. Por que não criou Deus uma civilização perfeita e sem falhas desde o princípio? Essa dúvida poderá ser claramente elucidada à medida que a leitura deste livro despertar a compreensão. Reiki. Rei significa espírito. Ki significa ar, sopro, respiração, vento, essência vital. O macrocosmos, aquele que enxergamos, é reflexo do arranjo das partículas macroscópicas. Snus, um corpo sólido, é aquele que tem suas moléculas altamente adensadas. Da mesma forma, o microcosmos, aquele formado de partículas microscópicas, é reflexo do mundo espiritual ou imaterial. Da mesma forma em que somos circundados pelo ar, elemento do microcosmos, o microcosmos é circundado pelo reiki, ou seja, o reiki é um corpo fluido altamente rarefeito, naturalmente mais rarefeito do que o ar, composto primariamente pelo elemento fogo que circunda o micro e macrocosmos. Sendo o reiki composto pelo elemento fogo, é fácil perceber quão rarefeito é esse estado, uma vez que o fogo não pertence ao microcosmos, pois ele trata-se apenas de uma energia térmica, luminosa, ou seja, não possui molécula, embora sua força seja percebida nos três mundos. Segundo Feynman, ainda não sabemos que energia é essa. No entanto, sabemos que ela está presente em tudo. Quando Meishu-sama afirma ter descoberto o Reiki, ele não está se referindo meramente à técnica de canalização da energia desse elemento. Um elemento que, para melhor entendimento, pode ser comparado à eletricidade. O Reiki divulgado pelo Dr. Mikao Usui a partir dos textos budistas é apenas a forma de se ligar e passar a canalizar a energia desse elemento. Semelhante à ligação de um fio elétrico no poste de luz, gerando uma corrente elétrica, a qual é produzida pelo deslocamento de elétrons através de um condutor. Dessa forma, a eletricidade seria o Reiki explicado por Meishu-sama, e o modo de se iniciar a corrente elétrica e passar a utilizá-la seria o Reiki divulgado pelo Dr. Mikao Usui. O ar, por se tratar de um corpo material, tem como seu elemento básico a água, que pode ser representada pela umidade, que consiste em vapor de água e representa o microcosmos detectado por aparelhos. Embora desde a antiguidade sejam considerados 5 os elementos básicos do mundo: éter, fogo, água, ar e terra. Ensinamento retirado do livro A Criação da Civilização. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Mas o vídeo ainda não terminou. Agora vamos ao comentário sobre o texto. Caros amigos, às vezes a equipe Shin no Mizu faz comentários de alguns vídeos, e esse é um que entendemos que merece ser comentado. Agradecemos por nos conceder mais um pouco de seu tempo e sua atenção para nossa conclusão do texto de Mokichi Okada. O título dessa conclusão é A Revolução do Fogo Espiritual e o Futuro da Civilização. Para analisar esse texto, usaremos argumentação não somente científica, mas também religiosa, pois ambas irão se complementar. Vamos dar início. Esse texto desafia tudo o que pensamos sobre ciência, espiritualidade, a realidade que vivemos e o próprio futuro da humanidade. Escrito com o impacto de uma bomba atômica intelectual, esta obra, atribuída a Mokichi Okada,
nome de registro de Meishu Sama, e também conhecido como filósofo, religioso e pensador japonês, não é apenas mais um texto, e sim um manifesto para uma nova era. Vamos decifrar suas ideias centrais e por que elas podem mudar sua visão do mundo, ao desafiar tudo o que te ensinaram sobre espiritualidade. Vamos à primeira coisa que percebemos no texto. A ciência está incompleta. Ela é uma cultura de 2/3. O autor começa com uma crítica contundente. A ciência moderna estuda apenas 2/3 da realidade, matéria e ar-água, ignorando o elemento mais vital, o reiki, que é o fogo e espírito. Então ele cita o exemplo. Assim como um pássaro não pode voar com uma asa só, a civilização não pode evoluir sem integrar o espiritual ao material. Existem dados concretos da ciência de que 98% do universo é composto de matéria e energia invisíveis. Isso já está confirmado pela física moderna. O reiki falado no texto é como o éter conhecido pelos antigos xamãs, e que seria essa energia escura da consciência. Por que falar sobre isso importa? Porque, enquanto a ciência negar o invisível, estaremos fadados a crises ecológicas, doenças da alma e tecnologias vazias de significado. Qual a solução, então? Seria reconhecer o outro terço que realmente forma a trindade cósmica. O texto propõe um modelo unificado, onde Reiki, que é o fogo, água, que é o ar e terra representada pela matéria, formem um só corpo. Como essa trindade atua? O fogo, Reiki, seria como a eletricidade divina que permeia tudo, como a energia de ponto zero da física quântica. A água ou ar é o intermediário, umidade, vapor, o sopro que liga espírito e matéria. A terra ou corpo humano faz parte do mundo físico, que só existe porque os outros dois o sustentam. Agora vai aqui uma metáfora poderosa. Abre aspas. Imagine um rio. A terra são suas margens. A água é seu fluxo e o fogo é a luz do sol que evapora a água do rio, fazendo-a se mover para subir para o céu, completando o ciclo, que se repete indefinidamente. Fecha aspas. 3. O paradoxo do materialismo. Aqui está a ironia genial desse texto. Foi o materialismo que nos levou a descobrir seus próprios limites. Hoje temos uma tecnologia maravilhosa, e ainda assim a maioria das pessoas não consegue ser feliz. E aí vem a física quântica que já prova que o observador altera a realidade e prova isso com a experiência da dupla fenda. Assista o vídeo dupla fenda afixado na descrição. Então percebemos no texto que Meishu Sama já tinha antecipado isso nesse texto, que foi escrito há mais de 70 anos. Que o Reiki é a partícula de Deus, que a ciência ainda não havia medido, mas que mestres como Mikao Usui já canalizavam. Outras passagens históricas que confirmam o que Okada afirma estão relacionadas a Tesla e aos cientistas da física quântica. Vamos entender melhor? Nikola Tesla já falava em energia cósmica. Tesla falava de uma energia livre e invisível que permeia o universo, captável por tecnologia, como sua torre Wardenclyffe, e com foco em alimentar cidades. Hoje, cientistas ligados à física quântica, uma física moderna e diferente da física clássica, estudam a energia do vácuo, ou bóson de Higgs, a partícula de Deus. Esse termo foi proposto em 1964 e já foi confirmada sua existência em 2012. A física quântica usa a matemática para detectar essa partícula, e seu foco está voltado para explicar o universo. Creio que se Okada, Meishu Sama, vivesse hoje, talvez usasse o bóson de Higgs, o oceano invisível que preenche o universo, como metáfora para o Reiki, já que ambos são invisíveis, mas essenciais. Seria o Reiki, então, a peça que faltava? A terça parte que a física clássica ainda não aceita e por isso não estuda? Por tudo que foi dito sobre energias invisíveis, que a física clássica ainda não sabe explicar direito, mas que a física quântica chama campo de Higgs e Tesla chamou de energia cósmica.
Podemos concluir que o texto de Meishu Sama, quando fala de Reiki, faz alusão à mesma proposta da ciência, mas com um discurso mais voltado à religião. Em outras palavras, o Reiki, elemento fogo, pode ser canalizado por seres humanos, porém seu foco não está em iluminar cidades, como propôs Tesla, ou explicar o mundo matematicamente, como propõe a física quântica. Mas sim, essa energia deve ser utilizada para a purificação, a cura e a evolução do ser humano. A partir daqui, a narrativa ganha um tom mais místico e espiritual. O caminho do Kenshin Jitsu, ou Iluminado. O cara que transcende as teorias científicas. Percebemos que o texto não é só teoria, ele é um mapa da evolução humana. Ou seja, ele é degrau para o ser humano atingir a tão sonhada eclosão cósmica espiritual e individual. O texto fala no degrau 1, Kakusha, o iniciado, aquele que percebe que o Reiki existe. Segundo degrau, Daikakusha, o mestre, aquele que aprende a trabalhar com ele. Terceiro degrau, Kenshin Jitsu, o iluminado, aquele que vê o todo, passado, presente e futuro como um fluxo de energia. Vamos a um exercício prático para sentir o fogo? Feche os olhos, sinta seu corpo, terra, sua respiração, água e o ar. E agora sinta o calor nas mãos. Esse é o fogo, ou o Reiki. Eis a trindade em você. Conclusão final. O chamado para uma verdadeira civilização. Esse texto não é um ataque à ciência, nada disso. Ele é um convite para elevá-la. Se queremos sobreviver como espécie e transformar a Terra em paraíso, precisamos 1. Criar tecnologias que harmonizem os 3 elementos. Exemplo, uma medicina que integre corpo e energia vital. E 2. Reconhecer que espiritualidade e ciência são faces da mesma moeda, e não coisas opostas. Ciência e religião nunca foram coisas separadas. Última reflexão. Se o século XX foi a era do átomo, o século XXI é a era do fogo e do espírito. A transição da era da noite para a era do dia já se iniciou. Essa transição é também conhecida amplamente pelo termo transição planetária. Agora que você sabe disso, provavelmente irá dar melhor atenção ao terço que a ciência por tanto tempo ignorou: o lado espiritual, e não mais somente ao lado material das coisas. Se curtiu essa jornada cósmica e quer experimentar na pele o poder dessa energia, aqui vai meu desafio transformador. 1. Deixe um like se acredita que ciência e espiritualidade podem se unir. Isso me ajuda muito. 2. Comente, fogo sagrado, se quer um vídeo exclusivo ensinando a canalizar essa energia. Quando batermos 1111 visualizações, número de alinhamento cósmico, eu libero o vídeo gratuitamente aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Conclusão final. Título: A revolução do fogo espiritual já começou. 98% do universo é invisível. E se eu te disser que os nossos ancestrais já sabiam disso há séculos e a ciência só veio descobrir recentemente? Amigos do canal Shin no Mizu, o que estudamos hoje foi como uma bomba de Mokichi Okada. Foi um manifesto que desafiou tudo o que você aprendeu sobre realidade e a espiritualidade. Tema 1. A ciência incompleta. O texto foi direto ao dizer que a ciência de hoje é uma ciência que estuda só 2/3 da realidade, matéria e ar, ignorando o mais vital, o Reiki, fogo espiritual. Sem essa tríade, fogo, água e terra, somos como pássaro voando com uma asa só. Então, podemos nos utilizar de uma metáfora para ilustrar o tema, onde o fogo, Reiki, é como eletricidade divina, como a energia quântica. A água é a ponte entre mundos, o vapor que liga tudo, e a terra é o lugar onde tudo se manifesta. E mais, seu corpo é a terra, sua respiração a água e o calor nas mãos. Esse é o fogo sagrado em você.
Tesla já falava em energia cósmica nos anos 1900, aquela que alimenta cidades. Já o bóson de Higgs, 2012, é a partícula da massa que pode ser detectada por máquinas. Essas duas energias são, na verdade, a versão científica do Reiki, que é a energia vital que pode ser canalizada por humanos. Tema 2. Caminho da iluminação. Mokichi Okada nos deu o mapa para a transcendência, onde 1. Kakusha. Percebe o Reiki. 2. Daikakusha. Domina a energia e a usa para curar a si e ao mundo. 3. Kenshin Jitsu. Aquele que vê o todo, passado, presente e futuro. Finalizando. Isso não é teoria. É um chamado para os buscadores que entendem que ciência e espiritualidade são faces da mesma moeda, e assim pensarem em daqui para frente, criar tecnologias que integrem corpo e alma para finalmente concretizarmos o paraíso na Terra. Um mundo sem doença, pobreza e conflitos. Você que chegou até o final já está pronto para ajudar nessa revolução. Como disse Einstein, a religião do futuro será cósmica. Esse futuro começa agora. Então, mãos à obra, irmãos, e nos encontramos no paraíso.